noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Seja muito bem-vindo a esta live que encerra de maneira belíssima essa semana mais que especial de lives que eu preparei para vocês com todo carinho. Na segunda-feira, nós tivemos uma live com o Dom Adair. Eu fiz uma live com o Dom Adair. Na terça-feira, eu fiz uma live com a irmã Zélia. Falamos sobre a vida dos santos. Foi uma coisa muito bonita. Na quarta-feira, foi uma live com o meu bispo, o arcebispo de Juiz de Fora, o Dom Gil. Ontem, quinta-feira, eu fiz uma live com o meu amigo Edson, do Pocket Terço. Foi uma live especial, um pergunte que eu respondo especial, no qual nós respondemos perguntas dos alunos do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. E hoje nós vamos fazer a live com ele. Você sabe quem? Você sabe quem? Aquele que sozinho trouxe de volta para casa milhares e milhares de pessoas. É lógico, quem trouxe foi Deus, mas a instrumentalidade humana foi a vida e a obra desse irmão. Você sabe de quem que eu estou falando? Estou falando do doutor Scott Hahn. Você que me assiste pelo Instagram, já falei, vai embora. É a primeira vez que eu mando o povo embora da live e chega mais gente. Vai embora. A live vai ser transmitida pelo YouTube. Você pode sair e o link está na minha bio. Então você sai aqui, pode sair. Se você não me segue, clica em seguir antes e clica no link na bio, tá? Você que tá chegando mais gente. Pessoal do YouTube, tá chegando mais gente. Eu tô mandando o povo do Instagram embora e não para de chegar a gente, né? Pessoal do Instagram, vai embora, tá? Pode vir para o YouTube. Vem para o YouTube rápido, porque eu tenho um recado antes de vocês assistirem a live. Olha só, o recado é o seguinte. Por que essa semana de lives? Porque sábado passado eu lancei o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, e essa semana foi uma semana especial de lives para lançar esse curso. Todas as pessoas que participaram da live muito generosamente toparam fazer parte desse processo de lançamento, inclusive o doutor Scott, tá? O doutor Scott Hahn, porque eu expliquei para eles a proposta do curso. E eu quero falar um pouquinho sobre o curso para vocês. O curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja foi concebido e criado por mim. Eu criei esse curso porque eu cansei daquele lero que diz a Igreja Católica inventa dogmas, os dogmas católicos contradizem a Bíblia. É triste ver isso, primeiro porque isso não é verdade, segundo porque uma pessoa despreparada ouve isso, acredita isso, sai da Santa Igreja e acaba perdendo a comunhão eucarística, enfim, tanta tragédia que acontece na vida de alguém que sai da Santa Igreja. Então esse curso é para te ensinar basicamente duas coisas. Ler a Bíblia. Eu ensino você a ler a Bíblia. Você vai aprender que a Bíblia não é uma coleção de historinhas, mas a Bíblia é uma única e grande história, que tem o seu ápice na encarnação do Verbo. Eu também ensino a você quais são os gêneros literários da Bíblia, como encontrar Jesus em todas as páginas da Bíblia. E eu ensino para você também que, como a Bíblia não é um livro de dogma, não é um manual de dogmática, todos os dogmas emergem das Sagradas Escrituras. E o segundo módulo, a segunda parte do curso, eu ensino para vocês quais são os dogmas, todos os dogmas eu vou ensinar para vocês, e eu vou mostrar para vocês todos os dogmas, todos, profundamente enraizados nas Escrituras Sagradas. E você vai conhecer tanto os dogmas cristológicos, os dogmas trinitários, quanto os dogmas sobre a Igreja, sobre o Papa,
os dogmas acerca de Maria, os dogmas marianos, que tanta confusão, que causam tanta confusão acerca desses dogmas. Você vai ganhar um aulão bônus sobre os dogmas marianos. Você fazendo a sua inscrição nesse curso de agora até amanhã, meia-noite, você vai ganhar, em vez de 1 ano de acesso, 2 anos de acesso. São mais de 25 horas de curso. Você vai ter aulas gravadas em estúdio com qualidade profissional, mas também terá aulas ao vivo para tirar dúvidas. Você também vai ter todo o material didático de altíssimo nível, preparado por mim, tá? E você fazendo essa semana de lançamento, você vai ter um bônus de R$200. Você vai clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, você que está no Instagram, eu não sei o que você está fazendo no Instagram ainda, clica no link que está na minha bio, porque vai ser transmitido pelo YouTube, tá? Clica no link que está na minha bio. E você que está no Instagram, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, que você vai para uma página que tem todas as informações, inclusive tem o meu e-mail lá, se você quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Bom, vamos para a live, então, com o Dr. Han. A live está fantástica, mas eu tenho que explicar uma coisa para vocês. A live foi feita toda em inglês, e eu sei que nem todos falam inglês. Então, o que eu fiz? Eu gravei essa live ontem, a live foi gravada ontem, e de ontem para hoje, eu me propus a legendar a live, né? Sabe aquela famosa equipe? Diretor, Eduardo. Entrevistador, Eduardo. Cameraman, Eduardo. Tradutor, Eduardo. E legendador, Eduardo também. E eu não imaginei que colocar legenda em vídeo daria tanto trabalho. Eu já coloquei legenda em vídeo de 5 minutos, 6 minutos, um vídeo de 1 hora e pouquinho. Eu calculei mal o tempo, né? Eu calculei mal o tempo. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu consegui legendar meia live. Você vai ter acesso hoje à metade da live, tá bom? A metade da live. Amanhã, às 9 horas da noite, eu prometo que você vai ter acesso à live completa. Eu vou dar um jeito, mas você vai ter a live completa. A live já está completa. Se você quiser, eu solto ela sem legenda, entendeu? Mas eu acho que não faz muito sentido. Então, hoje você vai ter metade da live. Não sai daí, porque está fantástico. Essa metade da live já é uma aula de mestrado. A outra metade que você vai ter amanhã é uma aula de doutorado. Tá? Então, é por isso, gente. Eu peço desculpas. Por favor, não fiquem aborrecidos comigo. Eu fiz o meu melhor, mas eu não consegui traduzir e legendar de um dia para o outro. Eu pensei que eu conseguiria. Eu consegui metade. Tá? Já tá bom metade, né? Depois você fala assim, não, Eduardo, já tá bom traduzir e legendar um vídeo. Não é fácil, eu sei como é que é. Mas amanhã, eu prometo, 9 horas da noite, você vai ter a continuação, tá bom? Eu sei o que você está pensando aí. Você está pensando assim, Eduardo, para de falar e solta logo a live. Então, eu vou fazer isso agora, tá bom? Vai começar agora a primeira parte da live de lançamento do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. O link está aqui na descrição desse vídeo com o doutor Scott Hahn. Dr. Scott Hahn, good evening. Thank you very much for being with us this evening. You're most welcome, Eduardo. It's great to be with you and to make this connection. All right, thank you. As I told you before when we were talking, your books here in Brazil are incredibly popular, and they are helping a lot of people. They are helping two kinds of people in Brazil. They are helping Catholics to strengthen their faith, and they are also helping Protestants and even lots of former Protestants that have found their way back
to the church. So I'd like you to greet our audience first. Well, thank you, Eduardo. I would like very much to do that. It's been several years since I was down in Brazil, and I had the most wonderful time hosted by my dear friend, Professor Felipe Aquino, and hosted by his whole family as well. It was an unforgettable time, and so I'm grateful for Cleophas publishing all of these books of mine in translation. And I do hope and pray that our Lord will hasten the day when I'll be able to return to your beautiful country. Amen. We'd love that. I believe that most of the people who are watching this interview already know you, but maybe we have some people who were like, I don't know, browsing through YouTube and came across this interview. So could you please tell us a little bit about your background, about your life story? You can do that very shortly, please. Okay, sure. Well, I'm 65. I have 6 kids. I've been married to my wife, Kimberly, for 42 years. We now have 21 grandchildren from the age of 13 down. Those are from the first 3 of our kids. The next one, Jeremiah, is now Catholic priest, Father Jeremiah, for our own Diocese of Steubenville. And we also we've lived here in Steubenville since 1990. I came into the Catholic Church in 1986. Kimberly came in 1990 as we were preparing to move out here to Ohio. I was raised in a Protestant family. It was rather nominal. I had a dramatic conversion around the age of 14 out of a life of crime and juvenile delinquency. I found Christ, he found me, and he opened up the scriptures and set my heart on fire. The formation that I got in high school and college and seminary was evangelical. It was Protestant. It was Calvinistic. And so I was very, very Calvinistic, and as a consequence, very anti-Catholic, perhaps more than anybody else I knew. It was mostly misunderstanding, not prejudice or bigotry. But suffice to say that as I experienced the grace of conversion in high school, I began reading through scripture, and then I went back over it again. And so when I went off to college, I had the privilege of studying accelerated Greek for the New Testament. And as a climax, I had a semester devoted to translating the final book of the New Testament, the book of Revelation, the Apocalypse of St. John, which back in the 70s was the most discussed and debated book in the New Testament, and probably still is. In any case, I got married in 1979, and my wife and I moved to Boston, Massachusetts, where we studied in seminary to get my master's degree. I was ordained a pastor at Trinity Presbyterian Church in Virginia, but then began diving more deeply into the church fathers who made scripture come alive. And so I was in a crisis of faith. I had to resign from the church, and I had to go in search of a church that fit what I was finding in the Bible as the early church fathers read it, and how it was that the New Testament's concealed in the Old, and the Old is revealed and fulfilled in the New, as St. Augustine put it so aptly. Well, suffice to say that this ended up leading me into a doctoral program in theology at Marquette University in Milwaukee, where out of curiosity, I attended a Catholic Mass for the first time on a weekday at noon in a basement chapel, where the scales fell from my eyes with the words of consecration. And then when everybody began to chant, Lamb of God, who takes away the sin of the world, it was as though a eureka grace, a discovery. As they were going forward for Holy Communion, I was going backwards in my New Testament to the book of Revelation, where I knew Jesus is called many things, Alpha and Omega, Lord of Lords, King of Kings, Lion of the tribe of Judah. But the one thing that he's called there more than all of the other titles is Lamb of God, 28 times in 22 chapters, and I never knew why. And so when I was looking down at the pages of the Apocalypse,
I'm seeing Lamb of God, holy, 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 the amen, the alleluia. And suddenly I realized that I had not only gone downstairs to a basement chapel for a daily mass, I had been whisked up to the heavenly Jerusalem for the liturgy of the angels and the saints. And so for the next 2 weeks, I secretly attended mass, finding myself falling in love with our Lord Jesus in a whole new way, and scripture coming alive in a much more dynamic and dramatic fashion. And so I was still thinking at that point I would wait 4 or 5 years before I became a Catholic. It ended up hastening my journey along. So it ended up being about 4 or 5 months when I was received into the church at the Easter Vigil in 1986. I look back, and it's the greatest grace that God gave me, besides showing me his son, my Savior, Jesus. Amen. Thank you thank you for that. And would you say that that experience you had, I don't know, almost 40 years ago, was one of the things that led you to writing the book, The Supper of the Lamb? Indeed, it was, right. So, when Kimberly came into the church in 1990, we were reunited after 4 painful years, and we had the opportunity to share our journey of faith by telling our story to various groups and audiences. And so somebody transcribed one of our talks, and it became a book, Rome Sweet Home, which is also translated into Portuguese down there in Brazil. And then a little while later, I wrote a book called A Father Who Keeps His Promises, God's Covenant Love in Scripture, looking at the old and the new with the centrality of the notion of covenant as family. And then in 1999, at long last, I could write the whole part of that story, which is the Lamb's Supper, discovering how the Mass is heaven on earth, and how it is that the apocalypse basically reflects the 2-part structure of the Mass, the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist, and likewise how the book of Revelation comes alive and is fulfilled, not just at the end of time, but at the beginning of each week. When we go to Mass, we don't have to die in order to go to heaven. There really is a sense in which the angels and the saints surround us, and heaven comes to earth, and we are lifting up our hearts to heaven, but we are also lifted up and raised in the Holy Spirit to participate in the worship of the angels and the saints. Their songs, their prayers are the same as ours, and we are all worshiping the Lamb standing as though he had been slain. And it just, to me, even now, it feels as though it happened not 36 years ago, but more like 36 hours ago. I see. Well, I have an online course here in Brazil called Biblical Overview and the Dogmas of the Church. And in this course, I show students how we can find the roots of every Catholic dogma in scriptures. And I teach my students that the Catholic Church wrote, compiled, or canonized and preserved the scriptures. The Catholic Church wrote, canonized, and preserved the scriptures. And nowadays, it's not uncommon to see people saying that Catholic doctrine contradicts the Bible. So my question to you is, does the Bible contradict Catholic doctrine? Well, of course not. The Bible is what led me to become a Catholic after being an anti-Catholic, after being an evangelical, Bible-believing, New Testament Christian for well over 10 years, 12 years of my life. I was probably the least likely to convert in college and seminary. But like Saul, the Pharisee, was the least likely to convert. I didn't have experience on the road to Damascus where I was literally blinded. But on the other hand, I did have an experience of discovering the depth of sacred scripture. As a New Testament Christian, I used to look for texts that would prove the doctrines that I believed.
One of my professors in seminary just stated the obvious when he said to take a text out of context, to use it as a proof text, is a pretext. And we all laughed in that graduate seminar, but a few of us also squirmed because we sort of felt as though, well, isn't that what we've been doing for years? And so to read the New Testament in its larger context requires us to really immerse ourselves in the Old Testament, because practically speaking, the New Testament is unintelligible apart from the Old. But on its own, if we simply read the Old Testament, it's like a story in search of an ending, because the people of God are dispersed among the nations, scattered in exile, waiting for all of these promises to be fulfilled. And so with the incarnation of the Word, Jesus, the Christ, we have a fulfillment that really surpasses the highest hopes of the Hebrew people. It goes beyond the wildest dreams of the most devout Jews. And yet at the same time, it's something that would challenge even people who had mastered the Hebrew Bible, the law and the prophets, like Saul, the Pharisee, who had studied under the greatest rabbi of that age, Gamaliel. And so it really took a blinding light. And then suddenly it also took 3 days of natural blindness in order for supernatural vision to be given. And then suddenly you can see how the new is concealed in the old and how the old is fulfilled in the new. And for me, that was the key to becoming a consistent and faithful New Testament Christian. One other thing I would say is this. I ran into an old friend from high school a few years ago, and he was a Catholic back then, and I was an evangelical Presbyterian, and I would target him and his friends. They were my friends, but I wanted to share the gospel with them, and I saw their Catholic faith getting in the way. Well, in any case, when I ran into him at the airport, he reminded me of that, and he was so excited because he said, I am now what you are. I'm an evangelical, Bible-believing, New Testament Christian, not that silly Catholic kid you knew back then. And so I had some news to share with Chris, and I said, well, I'm an evangelical, Bible-believing, New Testament Catholic Christian. And when he got over his shock, he wanted to be sure to connect. And so we talked on the phone within about a week or so. And one of the things I shared with Chris was, in desiring to be a New Testament Christian, I delved more deeply into the New Testament. But along the way, I discovered something rather disturbing, that when you read the New Testament in the original Greek or in a good translation, you discover that the only time Jesus ever uses that phrase, the New Testament or the New Covenant, in the Greek, it's kaine diatheke. Kaine diatheke. Yeah, in Luke 22:20, when he is consecrating the chalice, this is the chalice of my blood, the blood of the the blood of the New Testament poured out for you and for many for the forgiveness of sins. And then he doesn't say, write this in remembrance of me. He says, do this. And of course, what is this? Well, this is the Eucharist that he just instituted, but he didn't call it the Eucharist. He called it the New Testament. The only time he used the phrase was with reference to the Eucharist. He didn't say, write this. He said, do this. And so the more I studied the Fathers, the more I could see clearly why it was that in the first 200 years of the New Testament church, the New Testament was a sacrament, the blood sacrament, long before it became a document according to the document. And it doesn't devalue the New Testament as a document. It just shows us that the New Testament was, in fact, a sign that pointed us back to Christ himself, who is the New Testament in his body and his blood, and he's offering himself in that way. He never wrote anything down. Neither did he command the disciples to write anything down. Don't get me wrong. I'm glad that some of them did, but most of the 12 never did. You know, less than half of them ended up contributing a single book to the collection that we now call the New Testament, but not because they were lazy or disobedient. And even those who did read, who did write, for example, the Apostle John, he says, I have much more to say to you, but I'd rather do that in person. That's right.
And so St. Matthew and St. John wrote us Gospels. Luke was Paul's companion. And of course, John Mark was Peter's companion. But these books weren't written for several years. And so the church wasn't sitting around waiting and wondering, what are we supposed to believe in? Because Christ didn't write anything down. He didn't command them to write anything down. He commanded them to preach the gospel, to baptize those in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and to do this in remembrance. And we can see that in Acts 2, 42 to 46, where at Pentecost, the Holy Spirit falls. And so Peter preaches the gospel like our Lord had done. He baptizes through 3,000 new believers, and then he celebrates the breaking of the bread. And so the takeaway for me was that to be a consistent New Testament Christian, to be a radical New Testament Christian, required me to become a Eucharistic Catholic, if in fact the New Testament is what Jesus calls the Eucharist, and in fact the early church as well. It wasn't until around the year 191 that you have a document. We don't know exactly who wrote it, but in that document we have a reference to the books of the New Testament being drawn out to be read to prepare for the celebration of the Eucharist. But since the Eucharist was still the New Testament in the year 190, 191, these books that had been written by the leaders of the Catholic Church, and as you said, Eduardo, compiled by the leaders of the Catholic Church, the successors of the apostles, the bishops, who eventually canonized it, but not until really 380, the late 4th century. But here in 191, the earliest references to the books of the New Testament. But even then, the books weren't called the New Testament. The books were a liturgical document that was compiled to be read in preparation and proclamation to enter into the mystery of the Eucharist. But the Eucharist was still the New Testament, which is what made these the books of the New Testament. And so to recognize that reading the New Testament was a preparation for celebrating the New Testament, but that the Eucharist is what Christ called the New Testament. And likewise, not only in Luke 22:20, but Luke's mentor, St. Paul, as you know, Eduardo, is the first New Testament writer to speak of the New Testament. And the first time he speaks of the New Testament is in 1 Corinthians 11. Verses 35 through 36. And there you have St. Paul speaking about not what it's like to write 1 Corinthians, one of the books of the New Testament, but how on the night he was betrayed, he took bread, and then after the supper, and he speaks the same way Luke does of the New Testament in terms of the institution of the Holy Eucharist. And again, I want to emphasize, this doesn't devalue the document. If anything, it invests the document with a much deeper sacramental, liturgical, Christological depth. And, you know, it struck me that if you're reading the New Testament document, apart from the sacrament that the document is pointing us to, you're taking the text out of its Eucharistic context. That is not spiritually proper. That is not scientifically proper. You wouldn't think much of a scientist who called himself a botanist if he's ripping plants out of the forest, bringing them into the laboratory, and then wondering why they're wilting and withering under the hot, bright lights. I mean, that's what happens when you take an organism out of its natural setting, its natural habitat. And the New Testament has, for its own supernatural setting, its own natural habitat, the Eucharistic worship of the early church. And so when you do that, when you take it out of the ecclesiastical, liturgical, sacramental, Eucharistic setting, 500 years later, you end up with over 40,000 denominations founded by New Testament Christians who would pass a lie detector test, you know, saying, I'm interpreting the New Testament better than the other people who came before me. But, you know, the fact that they're sincere doesn't in any way imply that they can't also be sincerely wrong, like I was. And so this was a jarring moment for me, and I shared that with Chris. And Chris not only found his way back into the Catholic Church, but he's on fire now as an evangelical, Bible-believing
New Testament Catholic Christian. In fact, he serves on the board of trustees for the St. Paul Center for Biblical Theology. Wow, that's so cool. So amazing. Well, so based on what you just said, like the New Testament is not a list of books. The New Testament is the Holy Eucharist. When the Reformers, they told the people and they established their religion with their service or as the worship service, focused and centered completely on the preaching of the word, they made a huge mistake then, right? Because they did. I mean, it's not that the preaching of the word is not important. Of course it is. But they elevated the preaching of the word above sacraments and above the Holy Eucharist. And nowadays we have as many views on the Eucharist as we have churches, right? That's right. That's right. You know, so when we look at the Old Testament and we can see how it is that God ratifies and renews his covenant with the people of God, with ancient Israel, throughout salvation history, such as we find in Exodus 24, you have the reading of the book of the law, but you have or what is technically called the book of the covenant in Exodus 24. Then you have the blood of the covenant there in verse 8, and that sacrificial blood is thrown upon the altar representing God and the heads of the people to show a blood bond that is renewed between God as a father and his family, the people of Israel, the 12 tribes that form a nation, but a national family. And likewise, in Jerusalem, with the next covenant that is established with David and Solomon, the son of David, you also have the proclamation of the word, the reading of the law, but you have the sacrifice, and it's the sacrifice that brings the glory of God down from heaven in the form of fire that consumes the sacrifices. And so it's always word and sacrament. It is always the proclamation of the word of God, but then it is the renewal of the covenant in the form of a sacrifice. And this is the key. I mean, in Nehemiah 8, as well as in Ezra, you have the renewal of the covenant there at the temple, but it's never just reducible to the proclamation of the word, nor is the sacrament just simply a kind of flat ritual. It's always a sacrifice. I remember reading Rabbi Baruch Levine, and he was the one who pointed out to me that in the Old Testament, you never find the word synagogue or rabbi, because in the Old Testament, you have a religion that is defined by the tabernacle or the temple as a sanctuary, the priest who approaches an altar to offer a sacrifice. That's the climax of worship. It's only after the temple is destroyed in 70 AD that you move to exclusive arrangements such as the synagogue with a rabbi who takes the scroll and reads it and proclaims the sermon. But you don't have a priest, you don't have a temple, you don't have an altar, you don't have a sacrifice. And he said, on the one hand, Protestant worship is based upon synagogal religion, even though synagogue is not found in the Old Testament, nor the term rabbi. You know, and again, you have the proclamation of the word, but always as a means to the end. And Levine then concludes that if you want to find anything that really reflects the pattern of the Old Testament, you'd have to go to a Catholic parish where they have a priest and an altar. The word is proclaimed, the scriptures are read, but the culmination of the worship service is the sacrifice. And it's not just a meal, it really is a sacrifice that Christ, our high priest in heaven, is offering on our behalf to the Father. But at the same time, he represents his Father in turning around like Melchizedek and offering to us the heavenly bread and wine of his own heavenly self-offering, so that the power of the Holy Spirit is what transforms the bread and the wine into the resurrected body, blood, soul, and divinity of Christ. I mean, this is like the gospel that you and I used to preach, Eduardo, as evangelicals, but it's like
The Catholic gospel is the good news on steroids. It's almost too good to be true, but Exactly. it's the whole truth and nothing but the truth. Based on what you just said, like the Protestant churches of today are like synagogues, it came to my mind a thought, and please feel free to correct me if I'm wrong, but when evangelicals, when they have, for example, a praise and worship conference, oh, we're going to host a praise and worship conference. What is a praise and worship conference? It's a conference about music, about singing, about writing songs. And in my opinion, it's like they think that praise and worship are synonyms, because since they do not have the Eucharistic sacrifice, they think that adoring, worshiping is the same as praising. And maybe that is why they call us idolaters, because when they see us praising Mary, praising the saints, they think that we are worshiping Mary and worshiping the saints. But the truth of the matter is that they think that praise and worship are synonyms because they just got rid of the Eucharistic sacrifice. Does that make sense? No, it makes total sense, Eduardo. In fact, I'd like to reinforce the point you've just made. E aí, pessoal? Fala sério, foi a meia hora mais rápida da vida de vocês, hein? Tenho certeza que vocês nem viram o tempo passar, não é verdade? Eu tenho alguns avisos ainda para dar, tá? Não vai embora. Aliás, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode postar aqui no chat, que depois dos avisos, se tiver pergunta, eu souber responder, eu respondo. Se não tiver, a gente encerra a live, tá? Eu tô ao vivo aqui. A primeira coisa, vocês viram a pergunta que eu fiz, né? A última pergunta. Resumindo a última pergunta. Nós somos chamados de idólatras, porque nós louvamos Maria, louvamos os santos. Será que isso é porque no protestantismo, por eles terem se livrado do sacrifício eucarístico, eles não têm verdadeira adoração e confundem adoração com louvor? Eu tenho batido nessa tecla, inclusive eu fiz até um pergunte que eu respondo sobre isso, eu com a equipe do Pocket Terço. E eu perguntei, faz sentido isso? E a resposta do Dr. Scott Hahn foi, faz todo sentido. E aí ele desenvolve a resposta. Meu irmão, você não vai querer perder a resposta que ele deu. Você não vai querer. Mas assim, ainda tem muitas outras perguntas, tá? Tem mais, essa meia hora que você viu aí, ainda tem mais meia hora, uns 35 minutos para você assistir amanhã. Amanhã, às 9 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você, para você assistir a entrevista completa, legendada. Tá, Eduardo, por que você não passou a entrevista completa agora? Porque ela não está totalmente legendada. Ela não está totalmente legendada, isso é uma coisa que dá trabalho, e como eu disse, né, aqui eu sou o câmera, o iluminador, o entrevistador, espero que vocês tenham gostado das perguntas que eu fiz para ele, e sou também o tradutor e o legendador, tá bom? Isso dá um trabalho bem considerável, mas amanhã, às 9 horas da noite, eu estarei com vocês aqui, tá? Lembrando, eu quero convidar você a participar do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Entra no site que está aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link da descrição aí. É só você entrar nesse site que você vai ter todas as informações sobre o curso, tá? Alguém fez alguma pergunta aqui no chat? Acho que não, né?
Eduardo, como explicar? Ah, como explicar as relíquias. Muito bom, Renatinho. Muito bom. Como explicar as relíquias dos santos? Boa pergunta. Quando vai lançar o programa? Luciana, é esse tipo de pergunta mais simples que eu vou responder, tá, gente? Essa aqui do Renatinho sobre as relíquias, eu vou te pedir uma coisa, Renatinho. Essa pergunta, eu não sei se tem como copiar ela para a gente responder no Pergunte que eu respondo. Eu amei essa pergunta sobre as relíquias, mas eu acho que seria muito bacana a gente respondê-la no Pergunte que eu respondo, tá? E ela é muito importante. Esse tema fala sobre a ressurreição da carne, esse tema fala sobre a nossa crença na bondade da criação, na bondade criacional. Aliás, na live que eu fiz com a irmã Zélia, eu esbarro nesse tema, tá, Renatinho? Eu não sei se você já viu, mas na live que eu fiz com a irmã Zélia, eu esbarro nesse tema. Tem uma pergunta aqui, cadê? Quando vai lançar o programa na TV Evangelizar? No dia 6 de abril, primeira quarta-feira de abril. Primeira quarta-feira de abril vai ser o lançamento do programa De Volta para Casa na TV Evangelizar. Vai ser um programa de entrevistas com ex-protestantes que se tornaram católicos. É completamente imperdível. Vai ser dia 6 de abril. Seria essa semana, mas teve algumas questões técnicas. Dia 6 de abril vai ser a estreia do programa. Terminou a entrevista? Não, irmã Jussiara. A entrevista ela continua amanhã. Amanhã às 9 é a segunda parte, tá? João Miller fez uma pergunta aqui. João Miller, eu trato disso no meu curso, tá? Não dá para responder aqui, porque eu tenho um aulão de 2 horas só respondendo essa sua pergunta. Só pegando aqui um gancho na pergunta do João Miller, é o seguinte: no meu aulão sobre os dogmas marianos, eu abordo 5 coisas. Primeiro, a definição do dogma. Segundo, a base bíblica. Terceiro, a base na patrística. Quarto, as implicações cristológicas, que é isso aqui que você falou. E quinto, as implicações eclesiológicas. Então, eu sugiro o meu curso, tá? Para responder essa pergunta, mas também no Pergunte que eu respondo tem até um pocket corte sobre isso, sobre esse tema de Nossa Senhora, tá? O papel correto de Nossa Senhora. Tem uma outra pergunta aí que o diretor colocou. Eduardo, como posso tirar dúvidas sobre o seu curso? Já comprei algum curso e sempre me decepcionei, principalmente para tirar dúvida. Silvio, é brincadeira, hein? Bom, primeira coisa, eu sugiro você conversar com quem já é aluno, porque quem já é aluno, graças a Deus, eu não tive um aluno que me disse eu me decepcionei, muito pelo contrário. O que os alunos me dizem é, eu superei as minhas expectativas, tá? A primeira coisa é essa. Segunda coisa, Silvio, você vai ter um canal direto para tirar dúvidas por e-mail. É um e-mail assim que eu respondo no dia que chega a mensagem, mas a gente tem também, quem é aluno aí sabe, a gente tem um grupo exclusivo de Telegram. A gente está nesse grupo o tempo todo se falando, tá? Então, nesse grupo de Telegram é o grupo de Tira Dúvidas. E, além disso, nós vamos ter 2 aulas ao vivo, só para aluno aí, gente. Quem não é aluno não vai poder participar, mas 2 aulas ao vivo só de Tira Dúvidas, tá? Olha o Luiz Márcio aí, sempre generoso, pode comprar, não vai se arrepender. A Ju falando, é muito barato. Que bom, Ju, que você teve essa percepção de valor, né? É barato. A irmã Jussiara dizendo, não irá se decepcionar. Obrigado, gente. Olha, nada combinado, tá, gente? Nada combinado.
Eu queria saber com o diretor aí se tem como ele projetar o link do Pergunte que eu respondo. Ah, não, é só entrar em... Aí, ó, beleza, obrigado, diretor. Porque o Renatinho tá cheio de perguntas interessantes aí. Renatinho, entra aí, ó. Pocket Terco, Pocket com CK, mas que site também difícil, hein? Pocket com CK, terco.com/pergunte.com.br/pergunte. Aqui, Renatinho, você pode fazer a sua pergunta, que eu vou... Se você fizer, eu vou responder essa da relíquia já na próxima quinta-feira, tá? Porque eu gostei muito dela. Vou fazer o curso Sou Catequista. Muito bem, Paulo Sérgio. Seja bem-vindo. Fazendo hoje o curso, Paulo Sérgio, você vai ter acesso de 2 anos, tá? Você vai ter acesso de 2 anos fazendo esse curso hoje, fazendo a inscrição hoje. Eduardo, obrigado pela live. Qual santo você conheceu primeiro depois da conversão? Santa Terezinha. Santa Terezinha, que curso. Ô, Nádia, você chegou agora. Nádia é o nome da minha irmã, olha só. Mas deixa eu responder a pergunta. Ô, Nádia, não sai daí não, tá? Nádia é o nome da minha irmã mais nova. Ela chama Nádia. Vamos lá, Paulo Sérgio vai fazer o curso. Fazendo o curso agora, você tem 2 anos de acesso ao curso, em vez de 1 ano, tá? O normal é 1 ano, tá, gente? Mas quem está fazendo hoje, por causa da live, é 2 anos. A outra pergunta foi o santo. Foi a Santa Terezinha. Santa Terezinha, eu não sei. Santa Terezinha me pescou de uma forma absurda. Quando eu li o livro dela, A História de uma Alma, e estudei a vida dela, e, enfim, depois eu posso até contar. De novo, eu falo um pouco sobre a minha história com Santa Terezinha na live com a irmã Zélia. Mas um outro santo também que me impactou muito foi São Tomás Moros. São Tomás Moros. São Tomás Moros, porque ele se manteve fiel à Santa Igreja, o rei Henrique VIII mandou cortar a cabeça dele. E também tem uma história belíssima. Santa Terezinha é minha santa do coração. Que curso? Vamos lá, Nádia. Parece que eu estou falando com a minha irmã, já viu? Ô, Nádia, acorda, Nádia. Estou falando para minha irmã agora. É o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, o curso que vai te ensinar a ler a Bíblia e vai te ensinar todos os dogmas da Igreja e a fundamentação dos dogmas da Igreja na Bíblia, tá? Eu pego a Bíblia, não sei nem por onde começar. Esse curso vai te ensinar a ler a Bíblia, mas vai te ensinar também a encontrar os dogmas da Igreja na Bíblia, todos os dogmas. Assunção de Nossa Senhora aos céus, virgindade perpétua, infalibilidade papal, a jurisdição universal do Papa, as 2 naturezas de Cristo, a união hipostática, a Santíssima Trindade, tá? Tudo isso aí você vai aprender. É esse o curso, Nádia. O link está aqui na descrição. Clica aí no link, gente, para vocês conhecerem. Nesse link você tem todas as aulas, tá? Você tem todas o conteúdo programático. E lembrando, gente, que esse curso, ele é um curso assim, de conteúdo bem denso, mas eu procuro apresentá-lo numa linguagem compreensível, tá? Então, não é nem assim um curso academicista e também não é um curso simplório. Ele tem um conteúdo denso, mas eu procuro apresentar numa linguagem que todos conhecem. Eduardo, como você se sente sendo católico? O que mudou na sua vida espiritual? Eu vou contar para você o que mudou. Quando eu era noivo da minha esposa, teve uma época que ela morava numa cidade, eu morava em outra. A gente se falava por Skype, por FaceTime, WhatsApp. A gente se amava, mas a gente se via muito de vez em quando e a gente era noivo.
quando a gente casou, a gente passou a morar junto, a gente passou a se falar pessoalmente, a gente passou a ter uma intimidade muito, mas muito maior. Por que eu estou falando isso? O que mudou eu me tornando católico? Quando eu era protestante, eu já não amava o Senhor Jesus? Já amava o Senhor Jesus. Mas era como se o meu relacionamento fosse via Skype, fosse pela internet, entendeu? Era um relacionamento assim, meio distante. Quando eu me tornei católico, eu diria que não mudou muita coisa fundamental do que eu cria, mas chegou à sua plenitude. Tornar-me católico não foi rejeitar tudo que eu aprendi no protestantismo, mas foi chegar à plenitude da fé, à plenitude do corpo de Cristo, à plenitude das Escrituras, à plenitude da comunhão dos santos, a plenitude, a palavra é essa, a plenitude. E eu passei a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus, através da Sagrada Eucaristia. Eu diria que me converter à igreja foi tão forte quanto me converter a Jesus. Por quê? Eu estou falando alguma heresia aqui? Não. Porque a igreja é o corpo místico de Jesus. A igreja e Jesus formam o Christus totus, o Cristo total. De modo que, como disse o Scott Hahn na live, o Scott Hahn falou que o evangelho da Igreja Católica é o evangelho que a gente conhecia. Aí eu coloquei a seguinte legenda, potencializado, mas o Scott Hahn usou uma expressão, uma gíria norte-americana, que ele falou assim, é o evangelho on steroids, é o evangelho sob o efeito de esteroides. Eu não traduzi sobre esteroides, porque talvez nem todos conhecessem essa expressão. Eu traduzi potencializado. Mas é isso. Basicamente, o que mudou foi que eu atingi a plenitude. A plenitude. Já pensou em escrever um livro sobre a sua conversão? Eu não pensei, não. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo... E quem fez a inscrição no curso, no lançamento, ganhou o livro. Né? O livro ainda não foi lançado, mas ganhou um vale-livro. Ganhou um vale-livro. Vai sair aí, se Deus quiser. O prazo para inscrição se encerra quando? Eu não vou responder essa pergunta, não. Deixar ela no ar aí, depois eu falo. Tá? Porque senão você vai falar assim, então depois eu faço... Aí depois fica aquela correria, Eduardo, já passou o prazo, deixa eu entrar. Tem aqui prazo de inscrição, mas mais importante do que o prazo de inscrição é o prazo do desconto, gente. O preço que eu estou praticando é um preço com R$200 de desconto, tá? E isso aí é o que você tem mais que se preocupar. Se você não correr, você vai perder. Vitória, todos os dogmas estão na Bíblia mesmo? Alguns não vieram da tradição? Legal, Vitória, muito boa a sua pergunta, e eu respondo essa pergunta no curso. É lógico que eu respondo essa pergunta no curso, mas deixa eu te dar uma palhinha aqui, tá? A palavra de Deus está na Bíblia e na tradição. A Bíblia e a tradição têm a mesma fonte. Qual é a fonte? Jesus. Jesus é a fonte. E desta fonte fluiu a revelação escrita, que os apóstolos registraram por escrito e foi preservado pela Santa Igreja, e a revelação oral. Isso é óbvio. A própria Bíblia nos diz que Jesus disse muitas outras coisas que não foram registradas. Isso aí está, inclusive, na revelação escrita. São Paulo diz aos Tessalonicenses que se deve guardar as tradições orais que receberam.
São João, na sua segunda e na sua terceira epístola, ele diz: eu tenho muito mais a vos dizer, mas não quero fazer por papel e tinta, mas vou falar de viva voz. Então, a revelação oral e a revelação escrita, ambas procedem da mesma fonte, que é Jesus, e ambas ambas foram preservados pela igreja. Ah, Eduardo, mas quem garante que a tradição oral não se perdeu? A mesma coisa que me garante que a tradição escrita não se perdeu. Ou você acha que é simples preservar uma tradição escrita por 2000 anos? Não é. Ainda mais que na antiguidade a memória oral era muito mais forte do que hoje, né? Então, sim, Vitória, os dogmas, eles estão contidos na tradição e na Bíblia, tá? Na tradição oral e na Bíblia. E nessa tradição oral tem até uma coisa muito bonita também, que é pode voltar lá na pergunta da Vitória, por favor. Também tem uma pergunta, tem uma questão muito bonita, que é o senso de fé dos fiéis, aquilo que os fiéis creram desde sempre. Porém, e o magistério nisso tudo, né? O magistério é servo da tradição e das escrituras. Aliás, se nós cremos que as escrituras são inspiradas, nós precisamos de um intérprete inspirado. O magistério, então, nos ajuda nesse sentido. Lembrando, gente, que a função do magistério não é nos impedir de interpretar a Bíblia e fazer teologia, muito pelo contrário. Se tem um lugar que eu percebi uma produção teológica muito rica, diversa e bonita, é dentro da Santa Igreja. Mas o magistério nos dá aquele norte para dizer, olha, é assim, nesse ponto aqui, é assim, tá? Muito bem. Respondendo à sua pergunta, Vitória, que eu achei excelente. Boa parte dos dogmas estão explícitos na Bíblia. Explícitos na Bíblia. E alguns dogmas estão implícitos na Bíblia. Mas o mais importante, e por isso que eu convido você, Vitória, a fazer o curso e as outras pessoas, essa pergunta sua é muito importante, por isso que eu acho interessante, Vitória, você fazer o curso, porque a Bíblia não é um livro de dogmas. E essa pergunta, onde está na Bíblia tal e tal coisa, nem sempre ela é pertinente. Nem sempre ela é pertinente. Primeiro, que a própria Bíblia não diz que tudo tem que estar na Bíblia. Segundo, que onde está na Bíblia que eu não devo, sei lá, usar drogas? Onde está na Bíblia que eu não devo usar drogas? Não usarás maconha, não, enfim. Onde tem isso na Bíblia? Não tem. Então se não tem, quer dizer que liberou? Não. Sabe por que não tem? Porque os documentos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, mas do Antigo também, mas do Novo Testamento, emergem a partir de um contexto pastoral. Então, por que não tem na Bíblia que não pode usar droga? Porque não tinha ninguém usando droga na igreja. Mas sabe o que tem na Bíblia? É proibido ter relações sexuais com a madrasta. Nossa, Eduardo, uma coisa tão óbvia dessa tem na Bíblia? Tem na Bíblia, está lá em 1 Coríntios. É proibido ter relações sexuais com a madrasta. Por que tem isso na Bíblia? Porque tinha gente na igreja de Corinto tendo relações sexuais com a madrasta. Entendeu, Vitória? As orientações bíblicas emergem a partir de um contexto pastoral. E a Bíblia não é um manual de dogmática, a Bíblia é uma grande história. E eu mostro no curso como que os dogmas emergem a partir dessa grande história. Então, respondendo à sua pergunta, alguns dogmas estão explícitos na Bíblia, outros estão implícitos, mas todos emergem a partir da grande história. E vou dar mais uma palhinha do curso, porque eu gosto desse tema.
E se eu falar demais aqui, eu dou o curso todo para vocês não precisam nem fazer, né? Eu tenho que me controlar aqui, porque eu me empolgo com esse tema, que é o seguinte, Vitória. Vou te falar um tema que os protestantes aceitam, tá? Jesus Cristo tem duas naturezas, a humana e a divina. Ele tem duas vontades, a humana e a divina, mas é apenas uma pessoa. Existe uma união das pessoas e é a pessoa apenas divina. Isso está na Bíblia de maneira implícita ou explícita? Os protestantes aceitam esse dogma. E, na minha opinião, está implícito. Tanto que deu pano para a manga nos primeiros séculos da cristandade. Foi discussão em cima de discussão. Você quer saber um outro dogma que os protestantes aceitam? A Santíssima Trindade. Existe apenas um só Deus que subsiste eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Filho e do Pai. Onde que está isso na Bíblia? Nesses termos? Não tem. Como que a gente sabe disso? Porque a partir da grande narrativa esses dogmas emergem. E essa definição que eu estou dando aqui é uma definição, inclusive, que foi elaborada depois de Constantino, e os protestantes aceitam. Está explícito na Bíblia? Não, está implícito. Tanto que deu pano para a manga. Por que hoje a gente tem os dogmas sobre a Trindade, os dogmas cristológicos, que todo mundo aceita? Por causa de um negócio chamado Santa Igreja Católica. Santa Igreja Católica. Tá bom, Vitória? Eu respondi. Ficou claro aí? Ou pelo menos mais ou menos claro? Me diga aí, Vitória. Comenta aí se eu respondi. Deixa eu ver aqui, ó. A Grace comentou, fui da primeira turma, o curso é excelente, o professor Eduardo, além de muito conhecimento, tem uma ótima didática. Sempre muito generoso e atencioso com os alunos, vale muito a pena fazer. Grace Jales, nem combinei nada com você, hein, minha irmã? Obrigado, querida, que coisa bonita. Qual que é a pergunta que estava na tela antes, diretor? Já nos falamos no Instagram. Amanhã começo os encontros para o meu batismo, primeira comunhão e crisma, ex-protestante. Hoje voltando para a Santa Igreja. Obrigado, Edu. O seu exemplo me ajudou muito. Rafael, você quer me... A pergunta foi tão grande que está me tampando aqui. Você quer me emocionar, meu irmão? Obrigado. Obrigado pelo feedback. Obrigado, tá, Rafael? Gente, façam como o Rafael. Quando as coisas derem certo, conta também. Vocês me procuram quando está tudo ruim, aí a coisa dá certo. Eduardo, reza pelo meu namorado, ele está no hospital, eu rezo. Aí ele sai e não me conta do que saiu, não. Eduardo, reza para o meu marido arrumar um emprego, eu rezo. Ele arruma, a pessoa não me conta que arrumou, não. Reza pela minha família, eu rezo. A família resolve os problemas e não me conta, não. Então eu só sei das tretas. Já que o nosso amigo Rafael me contou, não, amanhã eu começo as aulas de catecismo. Obrigado, tá, Rafael? Contem as bênçãos também, gente. Daniel, quando que as aulas irão começar? Já começaram, Daniel. O curso é gravado, meu amigo. O curso é gravado. Eu gravei todas as aulas nos estúdios Pocket Terço, em Goiânia, Goiás. Iluminação profissional, sonorização profissional, imagens de cinema. Tá? Então, você vai entrar numa plataforma que já tem todas as aulas gravadas. Inclusive, você pode baixar as aulas para assistir offline, se você quiser. Você pode baixar as aulas para assistir offline, se você quiser. Tá? E a gente vai ter 2 aulas ao vivo, para tirar dúvidas. E essas aulas ao vivo ainda não tiveram, não. Tá? Então, pode ficar tranquilo, está em tempo ainda. Aliás, você que está aqui nos assistindo, se você não é inscrito no canal, clique em inscrever aí, tá, gente? Clique em inscrever aí, porque sempre tem novidade. Toda semana a gente faz o curso aqui, o Verbum, que é um curso gratuito, uma leitura orante sequencial das Escrituras Sagradas. Eduardo, eu e meu esposo estamos ficando mais católicos graças a você. Muito obrigado, Elisa. Que bênção, minha irmã. Louvado seja Deus. Eu não sou nada, tá? Não sou nada mesmo. Mas Deus usa o nada. Deus escolhe usar esses
vasos de barro, né? Coloca esses tesouros em vasos de barro. Mas obrigado pela devolutiva. A Vitória. Ficou claríssimo, Eduardo. Muito obrigado. Um abraço para a irmã Jussiara, que também conheço. Passou aqui em Jeremoabo, Bahia. Gratidão. Que bom, Vitória, que ficou claro. Que bom, fico feliz. A mensagem da Grace aí. Muito bom, Grace. Obrigado, querida. Ó, vamos ler de novo? Não, volta lá, vamos ler de novo. A mensagem dessa tem que ler 10 vezes. Olha só, gente. Fui da primeira turma, o curso é excelente. O professor Eduardo, além de muito conhecimento, tem uma ótima didática. Sempre muito generoso e atencioso com os alunos. Vale muito a pena fazer. Sensacional, Grace. Obrigado, querida. E você que foi muito generosa. Confiando na sua fala e nos testemunhos, acabei de ouvir aqui, comprei o curso, quero ser um católico melhor. Palma, digita aí, gente, no chat, palminhas para o Silvio, palmas. Fiz parte da segunda turma, o curso é fantástico. Que bom, Ricardo. Obrigado, querido. Louvado seja Deus. Paulo Sérgio, Eduardo, te acompanho já há um bom tempo. Gostaria que pudesse ver uma live sobre as nossas dificuldades de aceitar os sofrimentos. Por que as pessoas solitárias parecem ser mais tentadas? Eu não sei se os solitários são mais tentados, não, Paulo Sérgio, mas uma live sobre sofrimento, talvez você poderia fazer uma pergunta sobre o sofrimento no Pergunte que eu respondo, pocketterço.com.br/pergunte, tá? Mas vale a pena falar sobre sofrimento, sim. Alguém me perguntou assim, o que mudou na minha vida depois que eu virei católico? A postura perante o sofrimento mudou assim, mas radicalmente, uma forma assim, é outra coisa. Uma das coisas mais belas que existe é a teologia católica acerca de qual deve ser a nossa postura perante o sofrimento, tá? Mas eu não sei se as pessoas... Natália Barac batendo palminha. Natália Barac, eu te amo, meu amor. Quero dar um beijo na sua boca. Que isso, Eduardo? Gente, Natália Barac é minha esposa, tá? Podem ficar despreocupados aí. Natália Barac é minha esposa. Mas a questão das pessoas sozinhas serem mais tentadas, eu acredito que cada um é tentado numa área, sabe? Cada um é tentado numa área e a gente tem que vigiar e orar, porque aquele que está de pé cuide que não caia. Quando você vem para Curitiba, primeira semana de abril, eu vou aí em Curitiba gravar De Volta para Casa, os próximos episódios do De Volta para Casa. Vou estar aí na primeira semana de abril, falta definir o dia, mas estarei em Curitiba. Dá vontade de assinar o curso e compartilhar para todo mundo. Mas quando assim compartilhar para todo mundo, Ana Maria? Deu trabalho para fazer para elaborar esse curso, criar o curso, fazer a apostila, montar o curso, estudar para fazer o curso, gravar o curso. E como é que você vai compartilhar para todo mundo? Não compartilha, não. Compartilha assim, ó. Compartilha o link, tá? eduardofaria.com.br, ou então o link que está aí na descrição. Mas o curso você não compartilha, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, isso aí é pirataria. Eu também estou mais católicas com seus estudos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aquela pessoa falou que dá vontade de fazer o curso, está esperando o quê para fazer o curso, tá? Fazer o curso. Oi, Jéssica, qual vai ser o horário do programa na TV Evangelizar? Anote aí, Jéssica. Quarta-feira, às 8 horas da noite. Toda quarta, começando em abril, primeira quarta de abril. Toda quarta, às 8 horas da noite. Tá? O programa De Volta para Casa. Começa em abril. A Luciane, eu lembro dela, ela é aluna. Eu também estou fazendo o curso Luz para Nossa Fé. Que bom, Luciane. Fico feliz que você esteja gostando. Percebo muito forte no protestantismo a associação entre crescimento profissional e financeiro com a bênção de Deus. Isso é, se não estou bem financeiramente, Deus não está me abençoando. Verdade? Regiane, num ramo do protestantismo, sim. Tá? No ramo adepto da teologia da prosperidade, isso acontece sim, como se o papel de Deus nessa vida é nos dar facilidades profissionais, socioeconômicas,
E como se isso isso é tão trágico, porque isso reduz o nosso... Como é que eu posso dizer? É como se Deus quisesse nos dar um banquete e a gente se contentasse com um bolinho de barro, entendeu? O que Deus quer nos dar é infinitamente superior a casas, carros, carreira, dinheiro, e a gente se contenta com essas coisas tão efêmeras e passageiras desse mundo. Mas isso aí é num protestantismo de linha neopentecostal, teologia da prosperidade, tá? Não são todos os protestantes que são assim, não, e vocês sabem que eu tenho uma postura de grande respeito com o protestantismo, e parte desse respeito é dizer a verdade, e a verdade é que eu seria injusto se eu dissesse que todos os protestantes são assim, não são, tá? Aliás, tem muitos protestantes sérios que são críticos a esse tipo de abordagem. Cadê o link do curso? Como assim, Vander Clayton? Está na descrição. O link está na descrição, meu irmão. É só clicar aí na descrição, porque talvez está aparecendo para você o chat, né? Eu acho que para você ver a descrição, você tem que sair do chat, se eu não me engano. Você sai do chat, clica no link e depois volta para o chat, não tem problema não. Mas está aí na descrição. Está na descrição. Tem mais pergunta? Professor de Goiânia, não. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá? Eu sou goiano cansado. Eu tenho uma amiga que é goiana. Ela é goiana. E ela me chamava, ela falava que mineiro é goiano cansado. Eu falava, não, mineiro é goiano cansado. Mas por quê? Não, porque quando a turma estava colonizando o Brasil, chegou em Minas, né? Quem estava indo para Goiás cansou no meio do caminho, parou em Minas. E a gente que é bem disposto, a gente veio até Goiânia, até Goiás. Então, eu sou goiano cansado, tá? Eu sou goiano cansado, eu sou mineiro. Segundo a minha amiga Roberta Meneguin, Roberta goiana, ela me chama de goiano cansado, mas eu sou mineiro. Se eu for para o céu e ficar sabendo que um ente querido meu não teve a mesma graça, eu serei feliz? Ô Brígido, esse tipo de elucubração, né, é o que a gente brinca que é a pergunta para o segundo dia do céu. Né? Por que o segundo dia? Porque o primeiro dia você vai ficar maravilhado, aí depois que passar, no segundo dia você faz a pergunta. Mas, primeiro, o céu é estado de visão beatífica. Visão beatífica, ou seja, você vai ser inundado com uma glória, com uma felicidade que sobrepassa a maior glória, a maior felicidade que você já teve nessa terra, em muito. Então, se você chegar no céu, pensa, visão beatífica, você vai ver o próprio Deus em comunhão com Deus, de modo que a glória de Deus vai invadir o seu ser de tal forma que não vai ter espaço para a tristeza lá. Primeira coisa é essa, tá? Segunda coisa, que no céu, a própria justiça de Deus será celebrada. Quem não estiver no céu, não vai estar no céu porque Deus é malvado. Quem não estiver no céu, não vai estar no céu por própria escolha. Por própria escolha. E Deus será eternamente justo. Sabe assim, quando um político ladrão é julgado e condenado, a gente não fica feliz? A gente não celebra a justiça? Isso é tão raro acontecer no nosso país, mas nas raras vezes que acontece, a gente não fica feliz? Da mesma forma, nosso Deus é um justo juiz. E a justiça dele, que é puríssima, retíssima, santíssima, justíssima, vai ser celebrado também em toda a eternidade. Tá? De modo que essa categoria de ente querido, se eu ficar sabendo que ele não vai estar no céu, não é assim que vai funcionar. O que eu sei é que no céu não haverá mais lágrima, mais dor, e se eu chegar lá, eu já vou estar feliz. Andréia, professor Eduardo, meu catequista, olha que coisa boa. Eu amo os exemplos práticos que você dá antes de explicar a Bíblia.
impossível não entender e associar com a nossa vida diária, faz a gente refletir e querer mudar. Obrigado, Andréia, obrigado pela palavra de encorajamento. Lembrando, gente, que toda segunda, terça e quarta a gente tem o Verbum. O que é o Verbum? É um programa de leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Nós estamos lendo versículo por versículo da Bíblia. Versículo por versículo da Bíblia. A gente já comentou o livro de Efésios todo e agora a gente está na segunda temporada, 1 João. É toda segunda, terça e quarta, ao vivo, às 7h30 da manhã. Você começar o dia já cheio da palavra de Deus. Se você não puder acompanhar às 7h30 da manhã, o estudo fica gravado aqui no meu canal do YouTube, no canal do Pocket Texto, tá? E você pode acessar o site verbum.app, que lá você tem todos os episódios. Fiz o primeiro curso, Marília, eu lembro de você, o professor Eduardo é dono de uma didática fantástica, vale muito a pena. Obrigado, Marília. Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Eu estava na igreja evangélica há 22 anos, fui chamado por Nossa Senhora para ir para a igreja católica, mas cheguei na católica sem entender nada. Mas seus estudos estão me ajudando muito. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Conte comigo, meu irmão. Eduardo, eu posso utilizar trechos dos seus vídeos públicos como forma de evangelizar? Lógico. Não precisa nem perguntar, Augusto. Pode sim, tá? Só não pode monetizar. Se monetizar, manda 50% para cá. Qual a melhor tradução da palavra para estudo? Luciane, não existe melhor tradução. Não existe. Toda tradução tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos e pontos negativos. Tá? Não tem melhor tradução, porque traduzir é uma coisa muito difícil de fazer, gente. Um idioma é um universo semântico próprio de uma cultura, de um povo. Entendeu? De modo que você traduzir... Por exemplo, eu traduzi na palestra aqui do Scott Hahn. Olha só, eu entrevistei ele em inglês e eu que o traduzi. Teve algumas expressões que era difícil de eu verter para o português, por exemplo, quando ele fala o evangelho católico é o evangelho on steroids. Se eu traduzisse assim, o evangelho sob o efeito de esteroides, será que eu iria comunicar o que ele quis dizer? De modo, Luciane, que o ideal... se você quer se aprofundar, é ter mais de uma tradução. Tá? Então, por exemplo, traduções católicas. A Ave Maria é muito boa para leitura devocional. A da CNBB é muito boa, que eu uso no Verbum, é a CNBB com algumas adaptações minhas. Por que eu faço algumas adaptações? Por causa disso que eu acabei de falar, nenhuma tradução é perfeita. Traduções evangélicas, a NVI, é Nova Versão Internacional, é muito boa. E uma que eu gosto muito também, que nunca sai de moda, é a Almeida Revista e Atualizada. São duas traduções evangélicas protestantes também muito boas. Então, o ideal, Luciane, se você quer se aprofundar, eu quero ler uma passagem aqui, mas eu não entendo grego, eu não entendo hebraico. Você pega a mesma passagem e lê ela em várias traduções. E você não precisa nem comprar no site Bíblia, o site é bibliaonline.com.br, você tem todas essas traduções, tá, gratuitamente lá. Ah, Eduardo, mas eu quero comprar uma. Qual que você recomenda? Eu recomendo a nova edição da CNBB. É a que eu recomendo. É a melhor? Não é a melhor. Não existe esse negócio de melhor. A tradução cada um tem suas vantagens e desvantagens, tá? Mas a CNBB é uma boa Bíblia. Ela traduz o texto a partir dos melhores originais e é uma tradução, como é que eu posso dizer, fiel, com um português altamente respeitador, a norma culta, mas também usando palavras e expressões que fazem sentido para o homem do século XXI. Eu gosto muito dessa tradução da CNBB, essa nova edição. Tá? Eu gosto muito mesmo. Ô Silvio, é a terceira turma. Tá? Terceira turma. Ano passado a gente teve mais de 300 alunos, esse ano já está caminhando para 100 alunos. Minha comunidade teve mais de 110 inscrições para catequese e o padre me pediu para ajudar. E graças ao seu curso e estudo, aceitei.
Meu Deus, Tatiane, que notícia maravilhosa. Primeiro, 110 inscrições para catequese, isso é bênção de Deus, fantástico. E segundo, você dizer que o meu curso te ajudou e tem te ajudado a ser catequista. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu pretendo lançar uma formação para catequistas aí em breve. Não, Manuela, leitura orante e Lectio Divina é a mesma coisa. Leitura orante é português e Lectio Divina é latim, mas é a mesma coisa, tá? É a mesmíssima coisa. Interceder pela libertação da cegueira espiritual de alguém convém ou Deus respeita a liberdade individual da pessoa? Uma coisa não está em contradição com a outra, Mariusa. Deus respeita a liberdade, mas ao mesmo tempo você deve interceder. Você deve interceder com certeza. Você deve interceder com certeza, porque Deus age em resposta à oração. Deus decidiu agir em resposta à oração. Então, ele vai até essa pessoa com uma graça atual, uma graça que, de fato, pode trazer essa pessoa à sua consciência de conversão. Então, você pode interceder, sim, pela libertação da cegueira espiritual de alguém, mas pode interceder muito. Formação para catequista. É isso aí, Jéssica, eu estou com esse projeto aí de fazer formação para catequista, mas aí não seria um curso, tá? Seria uma formação contínua mesmo. Eu estou elaborando ainda, formatando. Me sigam aí nas redes sociais, acompanhem o meu canal no YouTube, que quando sair vocês vão ficar sabendo. Mas eu pretendo fazer isso sim. Sabe por quê? Antes da pergunta aí da Fernanda, sabe por que eu quero fazer essa formação para catequista? Porque uma vez, uma catequista chegou para mim e ela tinha que dar aula sobre o sexto mandamento, né? O sexto mandamento é não pecarás contra a castidade. Não pecarás contra a castidade. Aí ela virou para mim e falou assim, Eduardo, me ajuda aqui, porque eu tenho que falar sobre não pecar contra a castidade, né? O sexto mandamento. E eu tô meio assim, meio sem jeito. Mas está meio sem jeito por quê? Porque é uma turma lá de adolescente. Eu falei, olha, turma de adolescente, você pode estar certo que eles estão falando mais disso do que você imagina. Existem estatísticas aí que mostram que, infelizmente, a criança está tendo contato com pornografia com 11, 12 anos de idade. Esse é o assunto deles na escola. Então, por isso, não. Aí ela falou assim, mas esse negócio de não pecar contra a castidade, eu não me sinto assim, eu não concordo muito. Até porque, quando eu era solteira, eu pequei contra a castidade. E sabe o que me ocorreu, gente? Essa catequista está lá para falar o que ela concorda, o que ela discorda, ou ela está lá para ensinar no nome da igreja? Ela não está lá para dar o curso da fulana, eu não vou falar nome aqui, ela não está lá para dar o curso da Marieta, da Antonieta, da Julieta. Ela está lá para dar o curso da Santa Igreja. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é que quem está no curso de catequese espera aprender também o que a Santa Igreja ensina. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que cada um pode formar. Então escreve o seu livro de catecismo e vai lá dar o catecismo do Eduardo. Vamos lá. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí é para você ensinar o que a Santa Igreja ensina. E o que a Santa Igreja ensina é vida, é bondade, é graça. Tá? Com que idade podemos começar a ensinar as verdades doutrinais da Igreja Católica? Desde sempre, desde sempre. A minha filha, com 6 anos de idade, ela chegou para mim uma vez e falou assim, papai, um coleguinha da escola falou que não acredita em Deus. Aí eu expliquei para ele que Deus existe sim. Então, é desde sempre, Fernanda. Agora, formalmente, num curso de catequese, aí eu não sei. Aí teria que ver com o padre, ver com a paróquia. Eu acho que cada um tem uma política. Tá? Mas é necessário, assim, formalmente, como catequista, eu acho importante ter uma maturidade de vida e de fé.
Parabéns, professor, seu testemunho é edificante, seu trabalho de evangelização é belo, e com certeza muitos já voltaram e muitos ainda mais voltarão à Santa Igreja através de você. Louvado seja Deus. Obrigado, Luiz Fernando. Glória a Deus. Eduardo, você vai fazer a Bíblia toda? Ô, Sônia, vamos com calma. Vamos com calma. Eu fico com medo de fazer uma promessa desse tamanho. Fazer a Bíblia toda é muito difícil. E nem sei se eu tenho capacidade. Tá? Principalmente em alguns livros do Antigo Testamento. Mas eu sonho, não estou prometendo, tá, gente? Eu sonho fazer o Novo Testamento todo, com certeza. Com certeza eu sonho fazer o Novo Testamento todo. Acabou? Vamos descansar, né, gente? Vamos descansar que eu tenho mais Scott Hahn para traduzir para vocês amanhã, tá? Amanhã, às 21h, a gente vai estar de volta aqui para assistirmos a entrevista completa, tá? Tá muito boa essa entrevista, muito boa. O link está na descrição, compartilhe com as pessoas sobre o curso, sobre a live do Dr. Scott Hahn, e amanhã às 9h estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês e até amanhã. Tchau, tchau.